Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Vamos falar, neste terceiro bloco do programa, da paralisação de advertência da Polícia Federal do Acre. Na verdade, as polícias federais em todo o Brasil, os departamentos, os policiais federais estão realizando paralisações de advertência desde a última segunda-feira, em busca da reestruturação da carreira de policial federal. Para você ter uma ideia, a regulamentação, a portaria que regulamenta a carreira de policial federal no Brasil, data de 1989. À época, governo José Sarney ainda. Para você ter uma ideia também, não era sequer necessário o curso superior para ingresso na carreira de policial federal, escrivão de polícia, agente policial federal. Não era necessário. Hoje já é uma exigência para o ingresso na carreira. Eu recebo para bater um papo conosco o presidente do Simpofac, o Sindicato dos Policiais Federais do Acre, Franklin Albuquerque. Boa noite, Franklin. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bom. Ô Franklin, a instituição Polícia Federal é uma das mais respeitadas do Brasil. Quando se faz pesquisas de opinião pública para saber que instituições a população mais confia e aquelas em que a população menos confia, a Polícia Federal sempre está no topo ou entre as primeiras na escala de confiança e de respeito da população brasileira. Minha pergunta é, uma instituição admirada, respeitada em todo o Brasil e até mesmo no mundo, como é que chegou a esse ponto onde os servidores, onde os agentes, os policiais, os escrivães estão insatisfeitos, desmotivados, inclusive, querendo deixar o órgão, alguns deles, inclusive. Como é que chegou a esse ponto? Infelizmente, nessa situação ela não surge do nada, né? Nós já estamos numa luta pela reestruturação, pelo reconhecimento das nossas funções já ao longo de 6 anos. Por quê? Porque a gente percebe que ao longo desses 6 anos o policial federal vem perdendo funções, perdendo reconhecimento e perdendo apoio da sua própria instituição para desenvolver as suas atividades do dia a dia. Então, no momento que esses problemas internos extrapolam a instituição e chegam ao público, chegam para contrapor a essa ideia, essa imagem positiva, que também não deixa de ser real, que a sociedade tem da Polícia Federal, é porque os problemas internos já estão muito grandes. O Franklin é escrivão de Polícia Federal, tem uma carreira na Polícia Federal. Você entrou em que ano, Franklin? Eu entrei em 2010. 2010. Muitos dos seus companheiros já têm mais de 10, 15, até 20 anos de carreira. Exato. E exatamente esse é o principal ponto da reivindicação e dessa paralisação de advertência. A reestruturação da carreira. Como é a carreira de policial federal hoje? Olha, no dia a dia, a carreira. Nós entramos na Polícia Federal e depois de 20 anos nós estamos exatamente no mesmo ponto que entramos. Não há nenhum tipo de ascensão vertical. Não há um plano de carreira, por exemplo? Não há um plano de carreira, não há aplicação da meritocracia, não há aplicação das gratificações por tempo de serviço, por exemplo, que existem algumas carreiras? Não tem. O policial federal ele recebe um valor único, subsídio, então não há gratificações. Muita gente diz, mas o policial federal recebe muito bem, ganha muito bem. Isso é verdadeiro? Comparando com boa parte da sociedade, sim. Tanto é que a nossa pauta não é reestruturação salarial. A gente não está pedindo aumento. A gente está pedindo que se coloque em lei, no papel, aquilo que nós fazemos no dia a dia. Para a gente explicar bem para o nosso telespectador, já que você tocou nesse ponto que eu acho muito importante, os policiais federais não estão buscando reajuste salarial, mas uma reestruturação de carreira que lhes dê mais segurança, inclusive, para quando se aposentar, ter mais segurança e mais condições de trabalho. Quanto ganha no início da carreira um policial federal, um agente policial federal? Olha, descontando os impostos, está em cerca de R$5 mil. R$5 mil. E o escrivão? É a mesma coisa. É a mesma coisa, o mesmo Porque salário. Na Polícia Federal nós temos 3 cargos essencialmente operacionais, e que são o escrivão de Polícia Federal, o papiloscopista policial federal e o agente policial federal. Esses três cargos exercem no seu dia a dia, entendeu? Todas as atribuições como análise de dados, como a fiscalização de produtos químicos, somos nós que gerenciamos o Sistema Nacional de Armas, o controle de passaporte, a entrada de imigrantes no Brasil. Então são essas atividades que exigem não só o ensino superior, como o ensino técnico, a qualificação técnica específica, que nós queremos que seja colocada no papel, para poder permitir uma ascensão
entendeu, profissional, para poder permitir reconhecer, de fato, entendeu, o bom servidor. Quer dizer que o principal objetivo dessa paralisação é sensibilizar o governo federal, que é quem negocia com a Polícia Federal, essa reestruturação da carreira. E o principal ponto é proceder um plano de carreira que permita a ascensão profissional. É isso mesmo, Franklin? Isso atrelado ao reconhecimento do que a gente já faz. Então, assim, nós estamos conversando com os técnicos do Ministério do Planejamento, com o Ministério da Justiça, com parlamentares, inclusive a Frente Parlamentar em prol da reestruturação da Polícia Federal, conta com mais de 243 parlamentares federais, unindo juntos nisso aí, parlamentares que historicamente têm divergências políticas. Aqui no Estado temos o apoio de um escrivão que na história do Brasil foi o primeiro policial federal que virou deputado, primeiro escrivão, que é o Jamil Asfuri, que está nos dando esse apoio. É o primeiro policial federal escrivão que se torna deputado federal, na história do Brasil. Estadual. Deputado estadual, na história do Brasil. Entendeu? E então, deputado federal tem o delegado Protógenes Queiroz. Exato. E tem outro, eu acho que tem mais uns 2 delegados. Então, nós estamos conversando com todo mundo e todos são unânimes ao dizer, não, de fato, entendeu? O policial federal exerce essas funções, entendeu? São funções complexas, são funções imprescindíveis para uma política republicana, entretanto, isso não está no papel. Por que o governo federal não atende essa reivindicação, já que a pauta não é só aumento salarial? Quais são os argumentos usados pelo governo federal, pela equipe de planejamento? Olha, o principal argumento é a falta de consenso dentro da nossa própria instituição, porque infelizmente esses cargos que na prática desempenham essas atividades no dia a dia, que é com quem o cidadão comum se depara quando entra no país, quando procura a Polícia Federal, entendeu? É a quem o cidadão comum recorre no momento que precisa do policial federal, não chega, entendeu, aos cargos de chefia, às posições de chefia, entendeu, para gerenciar. Então quer dizer que a própria categoria diverge sobre esse plano de carreira? Há uma divergência dentro da instituição, não entre os escrivães, papiloscopistas e agentes. Nós estamos juntos em prol, entendeu, de uma carreira que seja fortalecida, o policial federal que tenha atribuições reconhecidas e que possa agir dentro da lei. As atribuições do policial federal são complexas, a ponto de se exigir, inclusive, o nível superior, como você colocou aí. E são várias atribuições: imigração, controle de químicos, controle de armas, controle de fronteiras, combate ao narcotráfico, combate à corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros, crimes interestaduais e de âmbito nacional, além de polícia judiciária da União. Com tantas atribuições e prerrogativas, como os policiais se sentem diante desse futuro profissional na situação atual? As últimas pesquisas mostram, inclusive amplamente divulgado em nível nacional, que por ano cerca de 250 policiais deixam a Polícia Federal em busca de novas carreiras. E não deixa por causa de salário baixo, não. Deixa por falta de valorização e de perspectiva funcional. Por exemplo, hoje nós temos cerca de 9 mil policiais federais, agentes federais, escrivães, etc. Exato. No Brasil todo. No Brasil inteiro. É menos do que a Polícia Civil de Brasília. Exatamente. E há 10 anos atrás nós tínhamos 14 mil. Então, decresceu. Porque a carreira está deixando de ser atrativa. O sonho de ser policial federal, porque o cidadão que se torna policial federal, ele se torna principalmente porque tem vontade de ser policial federal. Dentro desses 9 mil, inclui-se também o policial rodoviário federal? Não. É a outra instituição que nós trabalhamos em parceria, por sinal. Então existe um verdadeiro êxodo de profissionais da categoria. É justamente esse termo que eu uso. E tem uma pesquisa que a FENAPEF divulgou há um mês atrás que mostra que 60% do efetivo hoje sairia para uma nova carreira. Tem a intenção de sair para uma nova carreira. E o que é mais preocupante, 75% do efetivo já passou ou passa por algum tratamento psiquiátrico. Então isso mostra o grau de tensão que vive o policial federal no Brasil todo. Então se nós estamos agora chamando a população para essa discussão, entendeu? É porque o caso já está realmente muito sério. Inclusive, essa luta pela reestruturação já dura 6 anos, entendeu? E o governo federal, a administração pública está a ponto de enviar para o Congresso uma proposta de reestruturação que vai exatamente na contramão disso que a gente está pedindo. Sem ouvir as bases, sem atender as nossas reivindicações, sem inclusive olhar para o que é feito no dia a dia, entendeu? Está sendo enviado uma proposta
para o Congresso, que vai, na prática, esvaziar as atribuições do policial federal. Entendeu? Então, a gente vê isso com muita preocupação e não há nenhum só argumento que comprove que isso é em prol da sociedade. Pois é, mas é claro que os agentes, os policiais federais também devem ter o seu lobby lá no Congresso, deve ter também os seus apoiadores. Os senhores têm quantos deputados ali, enfim, ouvindo o lado de vocês? Alan, a gente tem uma vivência policial, né, uma prática policial, então a expertise política não é a nossa prática. Então estamos ainda começando. Mas é preciso ter. É preciso. Aqui no Estado, nós já temos o apoio do deputado Cibá Machado, do deputado Petecão, do senador Petecão, do senador Aníbal Diniz. O próprio governador do Estado já se pronunciou para a gente que apoia integralmente as nossas colocações. Temos o deputado Jamil Asfuri, mais uma vez, que ele é um policial da ativa, está afastado para cumprir mandado eletivo. Então, assim, nós estamos iniciando nisso. E todos que nós sentamos, explicamos a situação e mostramos o nosso projeto, aderem automaticamente. Em que ponto estão hoje as negociações com o governo? A gente está até tentando mudar o nome negociação, porque faz 6 anos que nós sentamos nas mesmas mesas, entendeu? E nós colocamos o que nós precisamos é isso e o governo nos nega. Então, estamos nesse ponto. A gente solicitando e o governo negando. Inclusive, então, novas paralisações vão acontecer? Vão. Aqui no estado do Acre já está, aqui no estado do Acre não, no Brasil inteiro já está aprovado a nova paralisação dia 26, agora, segunda-feira, porque é a data final que o governo nos deu para aceitar essa proposta de reestruturação, que não há a menor possibilidade de ser aceita, entendeu? E depois dessa data nós vamos reavaliar. Então o horizonte, diante desse cenário, não é bom, é preocupante. Não, é preocupante. Mas as negociações, você nem gosta de usar esse termo, mas as negociações devem continuar após essa paralisação do dia 26, segunda-feira. Sim, deve. A gente em nenhum momento vamos nos levantar da mesa de negociações, porque a gente tem que ouvir o governo, temos que ouvir os argumentos, infelizmente é um papel que tem que ser feito. E no caso de travar a negociação, a gente fala de paralisação de advertência, existe a possibilidade de greve da Polícia Federal? Existe, claro, já existe. Se não houver sensibilidade do governo, infelizmente nós vamos ter que culminar mais uma vez numa greve nacional, como houve no ano passado e que se encerrou sem ter sido concedido absolutamente nada para a Polícia Federal. Gente, eu conversei aqui com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Acre, o escrivão Franklin Albuquerque. As negociações com o governo estão emperradas, há uma proposta que não agrada a categoria, e é uma nova paralisação de advertência para o dia 26. Ou seja, o horizonte não é nada, digamos, esperançoso para a categoria dos policiais federais. A gente espera que se chegue a um consenso e nós não tenhamos greve. É o que nós, sociedade, esperamos. Franklin, obrigado. Obrigado, Alan. Estamos à disposição. Sucesso para você. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.